Glória a Deus. Motivo de muita alegria para mim estar transmitindo a palavra do Senhor. Por favor, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Encontro o versículo de número 21 e 22. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Amém? Quantos acharam aí? Dão glória. Glória a Deus. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deixa eu recitar novamente o versículo de número 22. Diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora fale assim comigo: o povo de Judá louvou na batalha. Diga: O povo de Judá louvou na batalha. o povo de Judá adorou a Deus na batalha. Diga: O povo de Judá adorou a Deus na batalha. glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus por uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas, precisamente no capítulo de número 20 e versículo de número 21 e 22 da palavra do Senhor. É muito comum nós vermos em toda a trajetória de Israel, nós observarmos Israel louvando ao Senhor porque recebeu uma vitória da parte do Senhor depois da batalha. É comum encontrar Israel louvando ao nome do Senhor simplesmente porque o Senhor mais uma vez foi fiel com ele e deu a sua vitória. Aí logo após nós vamos ver Israel com júbilo e glorificando ao nome do Senhor. Mas eu quero pregar nessa noite diferente. Eu quero falar da necessidade de nós louvarmos na batalha, de nós não esperar a batalha ser vencida para louvar, mas nós louvarmos na batalha, adorarmos a Deus na batalha. No capítulo de número 2, não me falha a memória, versículo de número 23 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar o povo de Deus em cativeiro, cativo no Egito. E a Bíblia nos revela que o povo do Senhor gemia por causa da servidão. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz nesse capítulo que eu falei, que o povo lembrou-se de Deus e passou a clamar ao Senhor. A partir do momento que o povo lembrou de Deus, a história bíblica nos revela que Deus enviou Moisés para ir até a terra do Egito com mão forte, para tirar o povo de Israel do Egito. A Bíblia nos revela que Moisés foi até o Egito. Os irmãos conhecem a história de Có e Salteado. A Bíblia diz que Moisés, com a ajuda de Deus, tirou o povo de Israel do Egito após 10 pragas naquele lugar. E a Bíblia diz que na trajetória de Israel no deserto, o coração de Faraó se endureceu, a ponto de Faraó mandar que os seus soldados e seus cavaleiros voltasse atrás e fosse atrás do
de Israel. A Bíblia diz que ao tempo em que o povo do Egito foi atrás do povo de Israel, de repente Moisés, com milhares de pessoas, se deparam com o mar na sua frente, o mar vermelho. E a Bíblia diz que o povo de Israel começou a murmurar, dizendo: Moisés, você nos tirou do Egito para que morramos aqui nesse mar. A história bíblica nos revela que o povo de Israel intentou até mesmo voltar para o Egito, com medo do mar que se encontrava na sua frente. Bendito seja o nome do Senhor. A história bíblica nos revela que Moisés se preocupou com aquela situação e clamou a Deus e começou a invocar o nome do Senhor. Foi quando Deus, olhando para Moisés, disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Toca nas águas, Moisés. A história bíblica nos revela que quando Moisés tocou no mar vermelho, as águas se abriram e o povo de Israel passou no meio do mar em seco. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia lá na frente nos mostra Miriam com tamborim, louvando ao Senhor. É muito fácil louvar a Deus depois que a batalha foi vencida. É muito fácil adorar a Deus depois que tudo está muito bem, depois que tudo está perfeito. Difícil é louvar a Deus na batalha, porque Miriam louvou a Deus na frente do mar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Miriam adorou o nome do Senhor, e foi verdade, e foi bonito, porque o Senhor pelejou com Miriam. Glória a Deus. Nesses versículos bíblicos que ora nós tivemos a honra de ler nessa noite, a Bíblia nos revela que o rei Josafá, ele foi informado pelos seus mensageiros que uma multidão estava subindo diante da montanha para ir pelejar contra ele. A história nos revela que, aleluia, que Josafá se preocupou e decretou um jejum em todo Judá. A preocupação de Josafá fez com que ele buscasse ao Senhor, fez com que ele clamasse ao Senhor. A Bíblia nos revela que todo jejum, aleluia, todo Judá começou a jejuar e a consagrar diante da presença do Senhor, o Deus de Israel. A Bíblia nos revela que quando todo o povo estava consagrando, quando todo o povo estava jejuando ao Senhor, a Bíblia nos revela que Josafá rasgou o coração diante de Deus e começou a falar com Deus, dizendo: Deus, o Senhor não é dominador, o Senhor não é o Deus dos deuses. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não nos falou que sempre quando viesse peste e fome, nós poderíamos entrar nesta congregação e orar a Ti, que o Senhor resolveria nossos problemas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse que viu a multidão, os filhos de Amon e os filhos de Moabes estão vindo pelejar contra nós, e esse que nós não há força, mas a nossa esperança está depositada em Ti, Senhor. Glória a Deus. A história nos revela que quando Josafá rasgou o coração diante de Deus, Deus enviou a resposta para Josafá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação, sobre Jaziel, e falou da seguinte maneira para Josafá: Josafá e todo o povo de Judá, não tem mais diante desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Oh, glória a Deus. Deus já comprou a briga, Deus já comprou sua briga. Essa briga já não é mais sua, essa batalha já não é mais sua, essa batalha já foi comprada por Deus. E quando Deus disse que a peleja é dele, sai de baixo, Satanás, porque a vitória é mais do que certa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos revela que quando Josafá ouviu essas palavras de Deus, Josafá ouviu Deus dizer que tinha comprado a briga,
que a peleja já não era mais de Judá, mas que a peleja era de Deus. A Bíblia diz que Josafá ficou ousado e ela disse: olha, nós vamos descer amanhã para a montanha e vamos fazer uma coisa diferente. O que é, Josafá? Nós vamos subir louvando a majestade santa. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando amanheceu o dia estava raiando, Josafá partiu com os soldados e colocou os cantores na frente para levar a majestade santa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi marchando, subiu de encontro com os inimigos, e Josafá mandou para os cantores louvassem o nome do Senhor. Diga assim para seu irmão: você vai vencer a batalha apenas no gogó, louvando a Deus. Vai ser no gogó. Glória a Deus. A Bíblia diz que os armados foram atrás, os cantores foram na frente. Glória a Deus. E louvando o nome do Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E repetindo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E a Bíblia diz, aleluia, que no tempo que eles foram louvando o nome do Senhor, o Senhor pôs emboscada na montanha. Os inimigos começaram a brigar um contra o outro, e o povo de Israel prevaleceu. Ei, essa batalha sua não vai ser vencida com lança. Essa batalha sua não vai precisar de espada. Glória a Deus. Então somente louve, então somente adore o nome do Senhor. Se estão te perseguindo, louve. Se estão te perseguindo no colégio, louve. Se o seu vizinho te persegue, louve. Aleluia. 10.000 cairão, aleluia, 1.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor comprou a peleja por você. O Deus de Israel pelejará por vós. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o povo louvou ao Senhor, e o Senhor pôs emboscada. Os inimigos, um brigou contra o outro. Israel não precisou levantar a mão para ser vitorioso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A sua vitória é mais do que certa. A sua vitória é mais do que certa, porque Deus já comprou essa briga por você. Glória a Deus. Não vai precisar de espada, não vai precisar de lança, não vai precisar de pau, não vai precisar de você levantar sua mão para brigar com ninguém, porque Deus vai te dar a sua vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele ainda vai salvar aquele que te persegue. Glória a Deus. Através de você, Deus ainda vai libertar aqueles que estão te perseguindo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, se não me falha a memória, a seguir, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam subindo para orar, quando de repente veio uma mulher que tinha o espírito de adivinhação e começou a falar: esses são servos do Deus Altíssimos. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher fazia isso continuadamente. Ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que Paulo, já não aguentando mais ver aquela situação, Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação da vida daquela mulher. E a Bíblia diz que por simplesmente Paulo libertar, aleluia, por Jesus libertar aquela mulher daquele espírito de adivinhação, a Bíblia diz que os inimigos pegaram a Paulo e pegaram a Silas e lançaram na prisão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas estavam presos na prisão, e a Bíblia diz que acorrentaram os pés de Paulo e acorrentaram os pés de Silas. E naquela época ambos eram presos sobre o tronco. Tronco era um pedaço de madeira que colocava sobre o ombro do preso e acorrentava mesmo. E Paulo e Silas estavam presos simplesmente porque, aleluia, clamou a Jesus que libertasse uma mulher. Glória a Jesus. Mas Paulo e Silas era adorador. Paulo e Silas adoravam ao Senhor. A Bíblia diz que quando foi por volta de meia-noite,
Paulo e Silas estavam presos sobre os pés, é verdade. Estavam presos sobre as suas mãos, é verdade, sim. Mas a Bíblia diz que, aleluia, ninguém pode prender um adorador. Ninguém pode impedir um adorador de adorar o nome do Senhor. E Paulo sabia quem ele era antes. Paulo sabia quem ele era antes de aceitar a Jesus. Quem sabe Paulo lembrou-se de como ele era. E lembrou-se do encontro que ele teve com Cristo. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo começou a louvar o nome do Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas como é isso, irmão? Está preso louvando ao Senhor, é assim. Glória a Deus. Adorando a Deus em meio à dificuldade. Adorando a Deus em meio à batalha. Paulo não esperou a batalha terminar para louvar a Deus. A Bíblia diz que Paulo estava preso, mas estava louvando a Deus. Paulo e Silas louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que no intuito que Paulo e Silas iam louvando o nome do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo e teve um terremoto na cadeia. E a Bíblia diz que quando houve um terremoto, as cadeias se abriram. O carcereiro ficou desesperado com o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o carcereiro pegou a espada e veio e chegou sobre a sua barriga e ia se suicidar. Foi quando Paulo gritou para ele: homem, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o carcereiro, tremendo e temendo, foi até Paulo e disse: Paulo, o que podemos fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus vai te dar a vitória. A vitória de Deus é mais do que certa em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então somente louve ao Senhor nessa batalha que você está passando. Então somente adore ao Senhor, aleluia, nessa luta travada que você está enfrentando. Deus vai derrubar esse gigante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já comprou essa briga por você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quando Deus compra uma batalha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixa os inimigos se levantarem contra ti. Glória a Jesus. Você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. Você tem um Deus que nunca te desamparou, um Deus grande, um Deus forte na batalha. Isaías, aleluia, disse que o nosso Deus, ele está sentado sobre o céu. O céu é o trono de Deus. Os seus pés, aleluia, a terra está dentro dos seus pés. Deus sentado está nos céus. Os seus pés estão sobre a terra. Imagina Deus de pé para te dar vitória. Glória a Deus. Eu creio que Deus está de pé para te dar vitória. Deus já se colocou de pé para te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí de quem levantar sobre contra ti. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade que se levanta no levante. É verdade que se levanta as batalhas, é verdade. Mas se nós olharmos para o livro de Gênesis e até o livro de Apocalipse, nós não vamos ver sequer um justo perecer. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sempre livrar o justo de todas. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus que você serve é um Deus grande. O Deus que você serve é um Deus poderoso. O Deus que você serve é um Deus poderoso na batalha. Glória a Deus. A Bíblia diz que de uma certa ocasião o povo de Israel se levantou para pelejar. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava na montanha pelejando, de repente levantou-se um gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que Golias era grande, era homem de guerra desde a sua mocidade. Glória a Deus. E estava Israel diante daquele grande gigante. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o gigante avançava para frente, Israel recuava, temia aquele gigante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até que o pai de Davi mandou que Davi fosse até, aleluia, os seus irmãos levar mantimento. E ver